Olá, meu povo amigo, tudo bem com vocês? Gratidão aos novos inscritos do canal Lucas Guimarães. Hoje nós vamos dar continuidade às memórias do Jorge Jacob, as memórias de um ex-gangster, saindo daquele momento glorioso de festas, da vida do jogo, uma vida bastante mundana, de prazeres, uma vida hedonista, para agora o momento dramático em que o Jorge se vê completamente imerso no mundo das drogas. Então acaba aquele perfume de momento, dos momentos de farra, dos momentos de festa, das coisas alegres, e agora nós entramos no drama mesmo do Jorge com as drogas, que uma das propostas nossa aqui das nossas propostas para contar a história do Jorge era contar o drama que ele enfrentou com as drogas, para desestimular a juventude, para mostrar para o viciado que todo viciado tem recuperação, se buscar ajuda em tempo, e para mostrar para as pessoas que a droga é um negócio que você acredita sempre que pode controlá-la, né? E no final você se vê dominado por ela. Pelo que eu ouço das suas histórias, o caminho é por esse lado, né? Com certeza. Hoje nós vamos já entrar no ano de 2005, que é o ano que eu conheci a minha atual esposa. Parei de trabalhar com máquina de caça-níqueis. E aí resolvi fazer um curso no EJA, que é Ensino para Jovens e Adultos, para terminar o primeiro grau e completar o segundo grau. Conheci ela em maio. Minha ex-mulher foi para Portugal nesse ano. Em setembro eu conheci a Marlene. Conheci a Marlene e eu já estava na adicção totalmente ativa, estava usando todos os dias uma substância da qual eu fiquei refém durante 16 anos, já vinha usando e cheguei aí usando com muito mais frequência nesse ano. O uso já estava crônico, eu tinha que usar praticamente quase que diariamente. Ainda não estava usando todos os dias, mas quase todos os dias. Então, quando eu conheci, a gente começou a namorar, eu dei uma segurada e fiquei namorando, porque eu não queria mostrar aquele lado para ela, né? Na época eu achava que eu era um safado sem vergonha e que aquilo jamais teria volta, porque eu já estava tentando largar por conta e não conseguia. Então eu já estava com dificuldade com as drogas, já tendo a noção que eu não conseguiria largar sozinho. Então, nesse início de namoro foi uma tentativa de controlar, então eu ficava namorando com ela, tudo, mas quando a gente estava junto, assim, tinha um envolvimento com álcool, a gente tomava uma cerveja, não era muito, saíamos em festinhas da escola, tomava uma cerveja, jogava uma sinuca, e aí nesses dias eu não usava. Tínhamos encontros de colegas e tal, e eu não usava nesses dias. Mas eu sabia que eu tinha que usar. Era praticamente 3, 4 vezes por semana eu usava ali tranquilamente. Nesse período, eu comecei a me preocupar, como será a minha vida daqui para frente com uma nova mulher, isso eu estava namorando, e completamente viciado. Tudo bem, foi levando em frente, quando chegou em janeiro, eu aluguei uma casa e chamei ela para morar comigo, e ela aceitou. Isso já em 2006. Nesse mesmo ano, quando foi lá em março, maio de 2006, ela perguntou, por que você sai tanto, fica tanto fora e demora para chegar em casa e tudo, e aí chegou no meio de uma noite, ela me indagando, eu como não sei mentir,
Ela achou que você estava traindo ela. Ela achou que eu estava traindo, ela achava que era jogo, ela achava que era qualquer outra coisa, menos droga. Aí eu peguei e falei para ela, o problema é droga, eu uso droga e eu não consigo parar. O que é que você usava na época? Eu usava pasta base, já estava só na pasta base. E na tentativa de parar, ela conversou com a minha mãe, foi num psiquiatra, nós fomos num psiquiatra. Esse psiquiatra achou que eu não tinha o perfil de usuário da droga que eu vinha usando e resolveu tratar da minha obesidade, que na época eu estava com 170 quilos. Entendeu? Resolveu tratar da minha obesidade. Me aceitou os remédios de ansiedade e uns remédios para obesidade, que era sibutramina e um controlador de apetite. Fiz o tratamento que ele pediu, só não fiz os exercícios que ele pediu para fazer. Fiz uma, entre aspas, fiz uma hidroginástica que é exercício leve, né? Então, no decorrer desse tempo eu fiquei limpo 6 meses. Fiquei 6 meses sem beber, por causa dos remédios, e sem usar a substância. Na verdade, sem beber, eu ainda fiquei de 2006 a 2009, sem beber, nada. E aí, mas assim, 6 meses sem usar a base. Quando chegou no final de 2006, em dezembro, eu voltei a usar a base. Entendeu? Então, nesse período que eu fiquei limpo, eu não preenchi aquele vazio. Eu estava fazendo uma faculdade, estava terminando, porque eu comecei na primeira fase do segundo grau, que era em 2 fases, e aí fiz a prova de reclassificação e passei direto para a última fase, que é a segunda fase. E aí, nesse ano de 2006, mesmo com tudo isso, eu ainda consegui terminar o meu EJA e fazer o vestibular para a gestão de pequenas e médias empresas. Passei em 4º lugar no vestibular da Uniderp, lá no Mato Grosso do Sul, na época. E tirei uma nota de 8,6 na redação do Enem. Olha. Então eu tive uma classificação no Enem, mas nem usei o Enem para entrar na faculdade. Então, no final do ano eu comecei a usar, já tinha terminado, dezembro já tinha passado e tal. Quando começou, 2007, que eu comecei a fazer a faculdade, quando a gente volta ao uso, o uso aumenta. Então eu ia para a faculdade, assistia a aula, saía e pegava a substância e ficava na rua usando para não usar na frente da minha esposa. Então foi muito, mas muito um momento obscuro, porque eu comecei a me isolar, eu não podia ficar andando de carro, porque senão ia gastar muita gasolina. Eu entrava num quarto de motel e ficava usando, pagava só para mim ficar usando dentro do quarto de motel. E aí foi crescendo, aquilo foi crescendo. Passei o ano de 2007 usando, quando chegou lá no final do ano eu tranquei a faculdade, no segundo semestre. Tranquei a faculdade. 2008, quando entrou 2008, eu já estava usando muito mais, só que eu já tinha um computador e aí eu fiz um processo seletivo na faculdade da Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, para o curso de gestão financeira, técnico em gestão financeira. E usei a grade do curso de gestão de pequenas e médias empresas da Uniderp para bater algumas matérias no curso de gestão de pequenas e médias empresas, que era virtual. Então, nesse curso virtual, eu consegui fazer 4 semestres, que foi até 2010. Mas quando chegou em 2009, eu pegava só de uma traficante. Aí migrei para outra traficante. E aí,
eu comecei a pegar de uma outra traficante que era longe de casa, 30 quilômetros lá de Campo. O bairro que eu morava, do bairro que ela morava, era 30 quilômetros. Só que era uma quantidade muito maior que ela servia. E eu comecei a pegar dela. Só que quando eu não tinha muito dinheiro para ir lá, eu ficar perto de casa e ficar aí. Com 2 traficantes, o consumo aumentou mais ainda. Eu pegando de 2 traficantes. E daqui a pouco eu estava usando sem parar a todo instante. Compulsão, né? Compulsão aberta, de manhã, de tarde, de noite, eu andava na rua, entrava dentro de banheiro de mercado para preparava 2, 3 assim, eu preparava dentro do cigarro, então preparava 2, 3, às vezes 4, entrava no carro, ia fumando, isso na parte da manhã. Na parte da tarde eu já entrava num quarto de motel. Quando era na parte da noite, minha mulher ia para a faculdade, aí eu ficava usando em casa, entendeu? Quando ela chegava, eu esperava ela dormir, ia lá escondido, abria a porta, ia no quintal e usava. Eu não dormia, dormia parcelas assim, entendeu? Sempre tinha um negócio guardado ali e eu sempre estava usando. Então foi um momento muito obscuro da minha vida nesse momento, e só crescendo. Nesse mundo, quando eu ia buscar, eu já estava isolado, eu não usava no meio das pessoas, eu não me juntava com outras pessoas para usar, mas quando eu chegava na biqueira, ou na boca de fumo, seja lá qual for o nome que vocês quiserem dar, seja em qual localidade do Brasil, eu chegava e você via briga, você via aquela aglomeração, gente esperando para pegar, e isso vai dando uma ansiedade, vai dando uma aflição em quem está esperando, o cara começa a acelerar o dono da biqueira, entendeu? Então tinha muita gente que brigava nesse intermédio aí. Então, essa parte, o meu espiritual, ele já estava destruído. Minha filha frequentava um centro espírita, eu acompanhava ela nesse centro espírita, que era o centro espírita Emmanuel, lá em Campo Grande. Eu fiz um tratamento para o peso, que depois o peso voltou, né? Fiz uma cirurgia espiritual para poder perder peso e abrir para a espiritualidade, que eu estava com problema com drogas, e também fiz esse tratamento espiritual direcionado para drogas. Mas obtive sucesso por muito pouco tempo, isso aí demorou uns 4 meses comigo sem o uso, e aí eu já não ficava mais nesse centro também. Isso já em 2008, eu não ficava mais nesse centro. O que eu fazia? Largava minha filha no centro, ia lá para o Jardim Paulista, que na época passada, que eu falei que era cheio de zonas, isso deixou de existir, as zonas acabaram e o tráfico ficou na rua, assim, um comércio de drogas em vários pontos do Jardim Paulista e da Vila Progresso. Então eu conhecia todos os traficantes ali, eu sempre pegava com algum, com outro. E nesse intermédio eu largava ela, corria lá, pegava uma quantidade, voltava para o centro, esperava o trabalho acabar, levava ela para casa, ia para minha casa, usava. Daí a minha esposa chegava, eu parava um pouco, aí a gente ia dormir, ela dormia, eu levantava e usava no banheiro ou fora de casa. Foi um longo período fazendo isso. E eu, cada vez, me machucando mais por dentro. A minha concepção é que aquilo nunca iria acabar. Chegou em 2009, a coisa acelerou mais ainda, porque aí eu comecei a ter o crédito com essa mulher que morava 30 quilômetros, aí eu comecei a pegar. E às vezes eu estava pegando lá no mês 4, 5 mil reais de droga. Nossa Senhora! E era muita coisa, eu usava já era uma coisa muito crônica, muito grave, cara, tava... Isso foi rolando em 2009 e as contas nunca fechavam, e foi aí que, quando eu falei que eu pedi para minha mãe me ajudar, eu pedi o dinheiro para ela bancar minhas contas, porque eu usava com droga. Quando eu recebi o meu, eu tinha que pagar e ela tinha que complementar isso. Você trabalhava com o que nessa época? Não, nessa época eu vivia com a minha mãe, pegava o que eu recebia com ela, pegava a parte que eu tinha do aluguel desse salão de estacionamento. Entendi. E era o que eu vivia. E dava mais ou menos isso, 4 mil reais.
entendeu? Por mês. Então, nesse momento, eu estava vivendo para usar e usando para viver. E minha esposa, terminando a faculdade, ela terminou a faculdade dela em 2011, mas em 2010 a coisa tomou uma proporção maior, ela estava fazendo já o TCC dela no curso de assistência social e eu ficava em casa por muito mais tempo sozinho. Então eu já ia 2 vezes lá nesse bairro, que é 30 quilômetros do meu bairro, pegava a substância, usava a tarde inteira e depois pegava e usava à noite enquanto ela não chegava. Então isso aí foi progredindo, a adicção aumentou. Em 2011, ela completou o TCC, apresentou o TCC, colou o grau e se formou. Beleza. Quando foi em 2011 para 2012, a minha ex-mulher comunicou à minha filha que ela ia vir para o Brasil para visitar minha filha e trazer a filha que ela já teve lá em Portugal para conhecer a irmã aqui, né? Quando chegou aqui no Brasil, minha filha ficou maravilhada, porque ela tinha perdido contato com a mãe durante 7 anos, de 2005 a 2012. Então a mãe chegou, foi como se Deus descesse na terra. E minha filha pediu, falou, vou para Portugal e tal. Eu corri com ela para fazer o passaporte. Nesse período minha filha passou por psicólogo. Eu levava ela no psicólogo, teve sessões que eu tive que participar com ela, na psicóloga dela. Eu era um pai presente e não presente, porque eu estava ali, mas eu não estava mentalmente, espiritualmente ali. Então, eu pensava que só estando ali já era necessário, que eu já estava participando da vida dela, mas eu não vivenciava a evolução dela, da evolução da minha mãe. Nesse meio tempo, em 2010, minha mãe fez uma cirurgia para colocar o fêmur, uma prótese no fêmur e outra na bacia, que era uma prótese completa de quadril, de titânio. Eu cuidei da minha mãe, ela ficou internada, eu dormia com ela, dormi algumas noites com ela, meu irmão também dormiu algumas. Enquanto ela esteve internada, eu vi que ela dormia, eu ia no banheiro e fumava, usava no banheiro. Então, é uma coisa assim que me tirou da vida, enquanto eu podia ter vivido de uma forma entregue à minha família, vivenciando aquilo muito mais do que eu vivenciei. Eu podia ter vivenciado bem melhor com a minha família, vivenciado muito mais o que é de bom, o relacionamento familiar, o relacionamento com a minha filha, com a minha esposa, com a minha mãe, de uma forma saudável, que eu deixei isso escapar pela minha mão, sem saber como pedir ajuda e sofrendo calado, sofrendo escondido, porque não tinha como e não sabia para quem pedir ajuda. Então, quando chegou em 2012, já que a mãe dela anunciou, ela começou a ficar ansiosa, minha filha começou a ficar ansiosa, e eu vendo essa ansiedade, eu comecei a ficar ansioso também. E aí, já racionalizando uma ida dela para Portugal, ela já preparando o passaporte e tudo, preocupado como que minha mãe ficaria, porque minha mãe praticamente criou a minha filha. Como que minha mãe ficaria sem a minha filha aqui no Brasil? Como que ela viveria sem a minha filha? Fui racionalizando várias coisas na minha mente e aí eu comecei a buscar o anestésico, que era a droga. E aí eu comecei a consumir muito mais. E aí esse valor só foi aumentando, eu fui me degradando. Os meios e as maneiras que eu tinha para conseguir cada vez mais era mentindo para minha esposa, mentindo para minha mãe, inventando uma história para que minha mãe arrumasse dinheiro. Ela tinha um carro que era dela, eu dirigia para ela, a gente parava no posto para abastecer, ela me dava o dinheiro,
R$100 para pôr de gasolina, eu punha 70, 30 eu guardava para comprar de droga. É a coisa que os drogados, quando estão na ativa, a pessoa pensa que não faz isso, mas faz. É a doença, a adicção é a doença do ainda. Ah, mas eu ainda não fiz isso. Isso eu nunca nem pensei em fazer. Ainda. Porque se você continua usando droga, você vai chegar em situações que você jamais imagina que você chegaria. Eu não imaginava que eu chegaria nessa situação. Então, quando a mãe da minha filha chegou no Brasil, tal, elas se encontraram, minha filha foi dormir em hotel, foi viver o momento da mãe no Brasil, matar a saudade, o que é saudável, que ela tem o direito, ela tem uma mãe, e ela precisava fazer isso nesse momento. Na minha cabeça, isso não era saudável. Então, eu comecei a consumir mais drogas ainda. Aí ela foi e chegou e falou para mim: pai, eu vou para Portugal com a minha mãe e tal. E aí eu comecei a entrar numa bola de neve de tanto uso de drogas que ela chegou aí, eu nem sabia, não soube o dia que ela foi. Eu só fui descobrir depois que ela já tinha ido, pela minha mãe. Minha mãe preocupada, minha mãe saiu da casa dela, foi morar com meu irmão, ficou morando com meu irmão um tempo. E aí, quando ela foi embora, eu, por iniciativa própria, sabendo que eu não ia ter como sair daquilo, conversei com a minha esposa e disse para minha esposa: eu não tenho como resolver isso, não tenho como ser ajudado, só posso contar com você e com a minha mãe, mas eu quero parar. E aí a gente descobriu o meio de seguir com isso, que era o CAPS lá em Campo Grande. Fui na assistência social do CAPS AD, lá no Aerorancho. Dei entrada no CAPS AD do Aerorancho. Fiquei 2 dias internado esperando vaga no nosso lar, que era o hospital que eu ia ficar internado. Fiquei 2 dias internado no CAPS AD. E isso eu cheguei numa sexta-feira, passei sábado e domingo no CAPS AD. E na segunda-feira eu fui encaminhado para o Hospital Nosso Lar. Essa internação, quando eu cheguei, eu fui acolhido, me passaram a minha cama. Quando você chega com a roupa do corpo, você não usa mais a sua roupa lá dentro desse hospital. Então, na ala que eu estava, eles lavavam a roupa e eu tinha que pegar a roupa que servia de mim. E eu estava gordo, mas não estava tão gordo, porque aí eu já tinha emagrecido pelo uso de droga. Eu estava com 110 quilos, 111 quilos. E aí eu vim a descobrir que era diabético e comecei a tratar dessa diabetes dentro do hospital. Tratar com metformina, glibenclamida e com a regulação com a insulina regular, quando estava muito alto. Nesse momento, eu estava tomando, além dos remédios da diabetes, dentro do hospital, remédios psiquiátricos para o distúrbio do sono. Lá eles não dão o remédio com facilidade, você tem que falar que está com dificuldade de dormir, aí eles te dão. Se você conseguir dormir naturalmente sem um remédio, eles não te dão um remédio. Mas a carbamazepina eu estava usando direto. E aí o médico viu que eu estava com distúrbio do sono já nessa época e me passou a levomepromazina, que é o Levozin, que é um remédio fortíssimo, cara. Ele te detona até na tua sexualidade, ele mexe, ele tira a libido, ele tira... É um antidepressivo? Não, ele é para distúrbio do sono, ele te faz dormir. E quando você fica... Eu tomava o de menor miligramagem, que era o de 25 miligramas, ele tem até de 6 miligramas. Entendeu? Eu tomava o de menor miligramagem e para isso fazer efeito, demorou uns dias, cara. Eu passei uns dias assim dentro do hospital, parecia que eu estava muito dopado mesmo.
Aí vem as histórias dentro do hospital. Lá dentro do hospital a gente entra em abstinência. Eu, com a minha inteligência, já usando para o lado doentio, eu chegava nos colegas que recebiam visita, porque a minha mãe e a minha esposa já não estavam passando dinheiro para mim. A cantina do hospital psiquiátrico, elas depositavam dinheiro na cantina e eu podia pegar. Mas esse valor eu não tinha acesso. Mas os outros internos eu falava, ó, pede tanto para sua visita, que aí de noite a gente dá um jeito de um sair e buscar a maconha pra gente. Isso dentro do hospital. Cara, e tinha 2 ou 3 que faziam a mesma coisa, a gente montou um grupo e as mentes sábias, né, inteligentes ali, começou a manipular o resto. O que acontecia? A gente punha um para sair, o cara saía, pulava o muro, ia na Orla Morena, que é próxima ali, achava quem estava vendendo, pegava uma quantidade de maconha, voltava pelo mesmo lugar e entrava no hospital sem ninguém ver. E ali dentro a gente enrolava um baseado, tudo, e aí ficava um na porta do banheiro, o cara entrava lá, dava um, 2, saía, o outro e um cuidando da porta. Aí o cara abria a porta e falava, agora entra outro. O cara saía, entrava outro na fila e o outro cuidando do enfermeiro, para a gente poder fumar. Tinha que fumar e sair do banheiro rapidão para o outro entrar. Entendeu? E aí, no meio dessa internação, eu descobri que tinha uma porta de frente com a TV e a enfermaria, onde o enfermeiro plantonista ficava, era de frente com a TV. Aqui era a porta, a ala da direita, aqui a ala da esquerda, que era onde eu ficava. O enfermeiro ficava aqui e a televisão lá de frente. E se passando das 2 alas tinha uma porta à direita. Eu peguei uma colher e consegui dobrar o cabo da colher de um jeito que eu conseguia abrir a porta. E escondi essa colher, cara, no meu colchão. Aí os caras tinham que subir no teto do banheiro, levantar uma telha para sair e pular o muro. Aí eu bolei um jeito melhor, que aí eu parava de frente para a TV, o cara ficava sentado no banco, eu abria a porta, puxava ela, deixava ela correr lateralmente para não esticar o braço para fora e fazia o corta-luz com o meu corpo, o cara levantava e saía com o dinheiro para ir buscar, lá na Orla Morena. Então ele não precisava pular o muro, ele saía pelo jardim, já pulava o muro e estava na Orla Morena. Aí eu fechava a porta, tudo deixava normal. E ficava sentado ali assistindo televisão. Quando ele chegava, ele batia com 3 toques na porta, eu estava ali. Eu levantava, ficava de pé, coçava a cabeça, dava uma andada, vinha ali, abria a porta. O cara entrava na minha frente, sentava, passava o bagulho, eu já ia lá pro banheiro. E já fechava a porta e ia pro banheiro. Chegava lá, eu já passava para quem estava esperando, já enrolava. E a gente ia usar. Então, isso foi uma internação de 1 mês, gente. Isso foi começo e meio da internação. Quando chegou do meio para frente da internação, eu fui chamado para ajudar já a fazer as barbas. Nas minhas 2 internações, eu fui chamado para ajudar na barba. Então, eu fui chamado para ajudar na barba, ajudava o barbeiro que ia lá. E eu era o único que tinha acesso a gilete junto com eles, porque ninguém podia tocar na gilete. Então, eu fazia a minha e depois eu pegava os aparelhos que estavam bons e fazia dos outros, e aí eu devolvia na mão dele. Então era assim que funcionava. E aí eu comecei a tirar um pouco o foco já da maconha, porque a maconha, na verdade, para mim, não era nada. Não dava nem cosca. Não dava nem cosca, porque a droga que eu usava era muito pesada. Então eu comecei a ir para academia. Comecei a fazer academia, comecei a me sentir bem. Tinha uma academia lá dentro, dava volta no campo de futebol, fazia caminhada. De manhã eu fazia caminhada, à tarde eu fazia academia, ou invertia. À tarde fazia caminhada e de manhã academia. Tinha um instrutor, todo mundo lá era voluntário, entendeu? Tanto o interno como as pessoas que vinham de fora. Lá, como era de orientação espírita, o pessoal
Tinha os passes no final da tarde, o pessoal recebia o docinho depois do passe. Eu, como era diabético, eu dava o meu para os outros, então todo mundo sempre me rodeava para receber o doce. Eu tinha um violão que eu estava aprendendo a tocar na época, que eu não cheguei de aprender, mas eu pedi para minha mãe levar para lá. E tinha gente que tocava violão, aí a gente passou a ouvir música. Foi mudando devagarzinho o ambiente da droga. E tinha 4 mesas de sinuca, comecei a jogar sinuca e fui fazendo amizade com o pessoal que vinha do interior, encaminhado para a clínica. Então, assim, eu me tornei uma referência, muita gente vinha falar comigo sobre como estava passando aquilo e tal. Cara, não tem palavras assim. Quando você passa de... Eu não sabia o que eu estava fazendo, entendeu? Eu estava sendo orientado pela espiritualidade e tudo. Mas naquele momento, eu acolhi aquele cara que estava chegando ali da forma mais amorosa possível. Eu conheci esquizofrênico. Lá na minha ala tinha um esquizofrênico, o Wellington. E ele... Eu falava, e as vozes? Ele falava, estou conversando agora, estou ouvindo elas, estão aqui falando comigo. E ele, cara, falava disso. E a mãe dele na visita, eu fiquei amigo da mãe dele, dos irmãos dele, tudinho. A mãe dele falava que queria que esse homem casasse. Ele não quer se casar, ele quer ficar em casa. Parece que ele não se interessa por mulher. Eu peguei e falei, ele tem um problema mental. Ele tem que tratar primeiro esse problema, porque ele não está nem vivendo nesse mundo praticamente. Ele conversa com pessoas que não existem. Então, talvez ele esteja até se relacionando com uma mulher no meio dessas vozes que ele está conversando, mas na cabeça dele, entendeu? Aí a mãe dele entendeu isso de uma forma tranquila. Eles eram evangélicos, moravam no Jardim Centenário. E ele saiu antes de mim. Ela veio e agradeceu por eu ter um contato com o filho dela e respeitar o problema dele. Cara, eu conversava com todos que tinham um problema. Cara, o compulsivo, eu vi compulsivo chegando, que o cara trocou chinelo por causa de fumo. O cara sai da compulsão da droga, lá tem o tráfico do fumo, que é proibido fumar lá dentro. Entendeu? Então, tem gente que saía durante o dia para trabalhar, que já estava em fim de tratamento. Tem cara que pegou um tratamento por um longo tempo lá. Mas ele saía e trazia o saquinho de fumo, e ele fazia as pelotinhas. Um saquinho ele fazia 6, 7 pelotinhas. E aí as pelotinhas eram 10, 5, dependendo do tamanho. Dá para fazer 5, 6 palheiros cada pelotinha da menor. Então... Um dia eu estava conversando, tinha um cara conversando comigo, e tem aqueles Novo Testamento pequenininho, lá distribuía o rodo, né, cara? Fumava a Bíblia. Não, ele pegou e falou para mim, não tem papel para fumar. Eu abri o Novo Testamento, arranquei a última página, eu falei, fuma. Ele pegou e falou, você tá louco, cara? Você arrancou a última página. Eu falei, são as últimas páginas, é Apocalipse mesmo. Vai demorar para chegar, entendeu? Então pode fumar. Cara, o cara ficou louco, falou, eu não vou fumar. Pô, jogou o fumo assim, falou, agora eu vi que é lugar de louco mesmo. Falei, cara, você que é o louco, eu não sou. Quer dizer, a gente nunca, na situação, nunca tá errado, a gente nunca acha que é louco. E, cara, é loucura, né, cara? Foi uma falta de respeito, até com a religião dele, e até comigo mesmo, né, cara? Mas ali na insanidade o cara faz. E passando por isso aí, cara, foi um psiquiatra que me tratou, doutor, ele é referência lá no Mato Grosso do Sul, doutor Kleber. Gostava de conversar comigo. E, cara, eu sempre tive essa habilidade de conversar com as pessoas. Eu fui melhorando. E aí ele até falou para minha esposa que eu era um paciente que ele gostava de conversar, que ele gostava de, na época, gostava de conversar comigo, que eu tinha assunto. Eu me expressava muito bem, falava sobre o que eu estava sentindo de forma bem objetiva. Eu passava
para ele o que ele precisava, dados sobre o meu tratamento. Entendeu? E eu passava isso de forma objetiva, de forma honesta, sem ter problema nenhum. Mas, muita coisa não foi honesta que eu fiz ali dentro, né, cara? No dia de sair, foi a única vez que eu tive... lá dentro também tinha os passes, tinha apresentação de coral. Sempre vi um pessoal fazer uma apresentação artística, uma peça de teatro direcionada ao kardecismo, ao espiritismo kardecista, porque o hospital é de fundação espírita. Então, é uma mensagem sutil, mas o espiritismo está presente ali, está frequente. Então, a gente tinha essas peças, tinha essas apresentações, e teve todos os que iam saindo me abraçavam e falavam: cara, você foi um cara que me ajudou aqui dentro, você foi um cara que eu tive como apoio, e cara, eu não acreditava como eu tinha ajudado. Eu pensava, cara, eu do jeito que eu sou, como que eu ajudei essa pessoa, né? Do jeito que você é, do jeito que você estava. Do jeito que eu estava, como que eu podia ajudar alguém do jeito que eu estava? Cara, mas a minha história, o jeito que eu fui melhorando, o pessoal foi olhando, e eu devia ter visto isso, cara, com mais clareza. É que eu olhava para os outros e não olhava para mim. Então, isso me causou danos futuros, que lá na frente a gente vai falar. Beleza, saí dessa internação, passei o meu aniversário, eu passei internado nesse ano. Olha. Em maio, eu saí dessa internação, passei um dia, no outro dia, o super homem, né, cara, ele quer se testar. Então, eu peguei uma bicicleta que eu tinha, peguei um dinheirinho que estava lá em casa e fui na biqueira mais próxima de bicicleta e peguei e fumei. Cheguei em casa 1h da manhã, minha esposa bicuda, eu recém saído de uma internação, ela achando que eu ia melhorar, e não melhorei. Para deixar bem claro assim, eu fiquei mais 2 anos usando essa substância. Só que nesse período, 2012, no final de 2012, eu vi que eu já estava fora do contexto familiar. Minha mãe já não estava falando comigo, meu irmão não estava falando comigo. Você estava isolado em você mesmo. Isso. E o meu Natal foi assim: a minha esposa, o filho da minha esposa, os filhos da minha esposa, né? Glauber Henrique, Ana Lúcia e Wagner Luiz, e as esposas, e a sogra e a cunhada do Glauber Henrique. Então, nós passamos o Natal, esse foi o pessoal que passou o Natal em casa. Então, quer dizer que a minha família, mãe, irmão, filha não estava em Campo Grande, já estava para Portugal, eu já perdi o contato com a minha mãe e com o meu irmão. Aí, estava sem um carro para andar, só que aí eu bolei aquele plano mirabolante, que eu precisava de um carro. No final de 2002 eu peguei todos os meus cartões de crédito que eu vinha cobrindo, eu gastava no cartão e cobria com o que eu ganhava o cartão. Eu parei de pagar o cartão, fui segurei final de novembro, do meio para o final de novembro, dezembro e janeiro. Vai estourar. Juntei 5 mil reais, arrumei um Sport lá em Aquidauana, que o meu compadre arrumou para mim comprar, que era 6 mil reais. Eu cheguei e dei 5 na bucha e parcelei 1.000 em 2 vezes. Terminou de pagar essas parcelas, passei o documento do meu nome, e aí eu comecei a andar nesse Sport. Aí minha mãe viu que retirando o carro da minha mão, né, porque meu irmão tinha carro, mas ela retirou o carro para ela usar com meu irmão, que aí meu irmão começou a ser o motorista dela. Então, comprei um carro, e aí eu recebi a proposta do meu enteado
Wagner Luiz Moreira, para ajudar eles na parte elétrica. Eu não conhecia de elétrica. E aí eu comecei a ajudar da parte elétrica até para ocupar a cabeça. Só que as minhas diárias, eu tomava uma cerveja e saía e já torrava a diária. Eu recebia aqui na quinzena, eu pegava 500 por quinzena. Bom até. Ué. Aí, na época era ótimo. E chegava em casa com 200, dos 500 eu chegava com 200, cento e poucos reais, porque eu usava e bebia e tal. E esse carro eu estava usando para trabalhar com eles. Lá na frente esse carro fundiu o motor, aí eu falei com minha mãe ajudou a pagar o conserto desse motor desse carro, desse Sport. Mandei fazer ele todo original, do jeito que saiu da fábrica. Até a medida do cabeçote é a mesma medida de fábrica. Não tinha nada de diferente, carburador original, novo, tudo novo no carro, pistões, comando, válvula, tudo novo. Só deu o girabrequim, só deu o passe, né? Mudou a medida do girabrequim, o resto era novo. Então, quando chegou em 2014, na época da Copa, que o Brasil tomou aquele 7-1. sacode de 7-1, eu estava usando droga, eu estava cheirando, o Brasil jogando, eu entrava no banheiro e toda hora que eu entrava no banheiro para cheirar, era um gol. Isso aí era um gol que o Brasil tomava, eu não vi nem eu vi só o gol, um gol do Brasil, o resto da Alemanha eu não vi nenhum. Não vi nenhum, porque eu estava lá dentro do banheiro cheirando. E minha esposa assistindo e tal, já estava migrando para cocaína e não sabia. Mas logo depois desse sacode aí eu peguei e falei, vou fazer uma tentativa, vou parar de fumar um cigarro para ver se eu paro de fumar a base. Só para você ter uma ideia, eu fui internado em 2012, nós já estávamos em 2014. Então, parei de fumar o cigarro e consegui conter aquela vontade de fumar base. Mas eu não parei de beber. Já tinha voltado a beber isso lá em 2009. De 2006 a 2009 eu fiquei sem beber. Em 2009 eu voltei a beber, então eu estava bebendo muito e tal. E aí saía para trabalhar e bebia, saía para trabalhar e bebia. E tinha um, já desencarnou, Moacir. A gente estava jogando a sinuca num bar. E ele pegou e disse assim, Jorjão, ele foi no banheiro, saiu de lá e falou, Jorjão, tem um negócio para você lá no banheiro. E eu entrei no banheiro. Quando eu vi, tinha mais uma bitela esse cara. Aí eu mandei. E aí não. Aí eu comecei a usar, mas a cocaína, ela é pancada. Para quem não sabe usar, ela mata de overdose mesmo. Entendeu? Então, as pessoas que usam muita quantidade, eles começam com pequenas quantidades. Se você não usa ela com frequência, ela dá ataque cardíaco. Nesse dia você quase se matou, então? Não, nesse dia não. Nesse dia eu usei só um pouco, mas ela dá aquela aceleração. Taquicardia, dá dor no peito. Você transpira igual um cavalo puxando uma ferramenta. E aí eu entrei no mundo da cocaína, mas ela controlada, porque eu já ganhava pouco. Então, o que eu fazia? Eu recebia lá no começo do mês, eu reservava 70, 100 reais, comprava cocaína, usava aquele dia, o resto do mês eu não usava mais. Entendeu? Quando eu queria beber, eu pegava o cartão de crédito, ia lá e comprava uma cerveja e bebia. Porque eu passei um período de vacas magras aí nesse período aí. E a Marlene segurando tudo. Não, a Marlene não sabia que eu estava cheirando. Entendeu? Ela não sabia disso. Isso que eu falo, cara, o problema da obsessão é você pensar que você pode fazer algo escondido. Isso é obsessão. Você confirmar esse ato, concretizar esse ato que você achar que pode
e fazer, concretizou o ato, já virou compulsão. Entendeu? Então eu estava numa compulsão baixa. Então quando eu pegava o dinheiro, o que eu pensava era, hoje eu vou dar uns tiros. Mas acabava o dinheiro, eu não ia. O dinheiro estava te protegendo. A falta do dinheiro estava me protegendo, de certa forma. Então, até aí, foi controlado. Mas aí eu parei de trabalhar com o Wagner, fiquei só com o que vinha da minha renda mensal e fui administrando isso. E aí eu comecei a pegar, aprendi elétrica. Agradeço ao Wagner e ao Lorival, porque eles me ensinaram a fazer a parte elétrica. Wagner tem muita inteligência, aprendeu com o pai dele. O pai dele fez o curso de eletrotécnico, foi eletricista da Itaú, lá em Corumbá, que é uma empresa... Construção, né? Isso, uma empresa de cimento. Cimento, Fábrica de cimento, Então, ele teve a generosidade de me passar, de me ensinar a ler um projeto elétrico. Ele colocava na parede e ninguém se interessava. Aí eu comecei a perguntar, e ele começou, você tem interesse? Eu falei, tenho. Então, Filho da Marlene? Não, esse aí é o ex-marido dela. Ele te ensinou? Ele que me ensinou. O ex-marido da Marlene? Porque o filho trabalhava, eu trabalhava com o filho. O filho e o pai trabalhavam junto. Então eu trabalhava com o filho da Marlene e o ex-marido dela. E o ex-marido dela perguntou, você tem interesse? Eu falei, tenho. E ele resolveu generosamente me ensinar. E me ensinou a fazer tudo que eu sei fazer de elétrica. Ele me ensinou dentro de um projeto elétrico, de um CEINF, entendeu? E eu ajudei ele a fazer. Depois o Wagner me ensinou os projetos de luminotécnica, como que se marca, como que se processa, como que se executa. Então os dois foram meus mentores dentro da elétrica, entendeu? E por último eu trabalhei com o Glauber e tal, que nós pegamos serviço juntos, e executamos alguns serviços juntos e fomos bem sucedidos no serviço. Ô Jorge, vamos lá. Nos encaminhando para as considerações, vamos dizer, dessa primeira parte do drama com as drogas. Eu confesso que eu ainda vou pensar um título interessante para não ter que ficar parte 1, parte 2, uma coisa para cada coisa, né? É bom, galera. Eu até acho melhor uma coisa para cada coisa. Que né? você pense num título diferente para cada episódio. Sabe, Jorge, a gente percebe nessa parte que acabou completamente a farra, né? O mundo ficou em preto e branco. Ficou em preto e branco. Acabou o glamour, acabou tudo. A festa. Acabou tudo. Acabou a amizade. Acabou a amizade, zonaiada. Círculo de amizade, acabou. Vamos dizer assim, a droga foi te isolando em você mesmo junto com ela. Junto com ela, exatamente. Eu fui perdendo o mundo à minha volta para mim mesmo. Para ficar aprisionado com ela e com você. Isso, eu me isolei do mundo que é maravilhoso, que está aí para todo mundo e que o sol brilha para todo mundo, mas que naquele momento eu não queria ver a luz do sol. Quais são as considerações finais suas desse primeiro momento? Desse primeiro momento, cara, aquilo que eu falei no outro vídeo, que eu encarecidamente peço, quem estiver usando, existe linha de ajuda, peça ajuda ao familiar, se ele não tem noção de como vai te ajudar, de como ele pode te ajudar, corra a uma assistente social na prefeitura da sua cidade, dentro de um CAPS, CAPS AD, que é a CAPS de álcool e drogas. Você pode procurar grupos de apoio. O telefone que eu vou passar aqui é o 132. Se você tem problema com drogas, ligue para esse número e você será atendido por alguém que é capacitado para te atender. Por hoje, muito obrigado e grato. Pessoal, muito obrigado pela audiência no vídeo de hoje. Eu quero, enfim, que vocês analisem esse drama do Jorge, esse momento dramático,
porque eu acredito que em verdade você foi muito protegido, porque teve situações Com certeza. que você podia ter ido parar na vala. Claro, não, pai, teve situações assim que, cara, teve situações de eu me ver fora do corpo, mas isso lá na frente a gente conta, sabe? Que agora vai vir uma etapa, essa etapa que vem, eu quero já deixar em stand-by aqui, para o pessoal que vai assistir, que é o isolamento total de todas as coisas que eu comecei Todos a ter. os demônios começou a se juntar em você. E me obsediar. E eu sentia isso e nós vamos falar disso em outros vídeos. Então já vou deixar meio adiantado aqui. Bom, pessoal, eu espero aqui em Santa Fé, nós gravamos em Santa Fé do Sul. Eu estava chegando aqui na casa do Jorge, depois de dias e dias de um calor infernal, a gente começando a gravar, começou uma chuva aqui bastante pesada, que perdura basicamente o vídeo inteiro. Eu vou ver se eu consigo depurar, se eu consigo filtrar alguma coisa no áudio. Se eu não conseguir, eu peço aí que vocês entendam. E, enfim, desculpem qualquer coisa nesse aspecto. Muito obrigado a vocês, meus irmãos, minhas irmãs, e até uma próxima, viu? Uma ótima semana para todos vocês. Uma ótima semana a todos. Obrigado.